Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o último dia da nossa semana Sesgran Rio. Ao longo dessa semana, respondemos 25 questões da banca Sesgran Rio, passamos por vários assuntos muito cobrados por essa banca. E se você vai fazer a prova no domingo para a Caixa Econômica, eu tenho certeza de que te ajudará bastante. Ah, mas você vai fazer uma outra prova, CNU, enfim, vai te ajudar também, tá bom? Porque aqui a gente está traçando o perfil da banca. E nem me apresentei, mas eu sou a professora Cássia Braga, sou professora de língua portuguesa e estou aqui para te ajudar. Vem comigo. Olha só, dia 5 do nosso simulado Sesgran Rio. Se você ainda não me segue no Instagram, já vai lá no Instagram. Meu Instagram é @profcassebraga e já me siga. Temos aqui um texto relativamente longo. A essa altura do campeonato, você já sabe que a Banca Sesgran Rio gosta de trabalhar com textos longos. Então, acredito que você já está acostumado com isso. Você já fez a leitura desse texto, porque você está comigo aqui essa semana inteira. E se você chegou agora a esse vídeo, onde você vai conseguir esse material? Esse material está aqui na descrição do vídeo. É só clicar, tá lá na descrição, só clicar na pasta, pegar o material, responder antes da aula, se possível, e depois volta aqui para conferir, para ver se você acertou pelo motivo correto, porque acontece muito de a gente acertar por um motivo que não era bem a resposta, tá? Então vamos lá, ó. A questão 21 de 2024, bem nova, fala assim: no trecho, logo, cabe a nós tomarmos as atitudes necessárias para revertermos essa preocupante realidade. A palavra destacada pode ser substituída, ó, reescritura, sem prejuízo do sentido do texto por. Essa conjunção logo, meu povo, é uma conjunção que indica conclusão. Então, ela deve ser substituída por outra conjunção que também expressa conclusão. Vamos aqui. A palavra porém, ela é uma conjunção adversativa. Adversativa. E tem uma ideia de oposição. Já porque pode ser causal barra explicativa. E portanto é conclusiva. Tá com cara de ser essa, não tá? Anote aí, conclusiva. Está com cara de ser essa. E quando? Quando é temporal. E todavia? Todavia também é adversativa, assim como porém. Adversativa, que tem uma ideia de oposição. Logo, minha única resposta correta é a alternativa de letra C, tá? Vamos aqui para a questão 22. De acordo com o texto, o derretimento das calotas polares é provocado por... Pessoal, aqui é uma questão de compreensão textual. Compreensão textual. Ou seja, você precisa fazer a leitura desse texto e encontrar a resposta. Como você já fez a leitura do texto e eu não farei a leitura aqui para que nossa aula não fique tão cansativa, eu já vou marcar aqui onde está a resposta. E eu vou te dar uma dica. Quando você vai responder a uma questão de interpretação de textos, compreensão textual, enfim, você precisa encontrar essa resposta no texto. No texto. Tá? Então, esse trecho leva a entender isso. Ou seja, você encontrou do texto, tá bom? Mesmo sendo compreensão ou interpretação, isso deve ocorrer. Aqui diz o seguinte: em razão dos altos níveis do efeito estufa, o aquecimento global se intensifica, causando o derretimento das calotas polares. Olha o que a questão está falando. O derretimento das calotas polares é decorrente de quê? Da intensificação do aquecimento global. Está falando aqui, ó. Em razão dos altos níveis do efeito estufa, o aquecimento global se intensifica. Veja que esta é a minha resposta. Eu consigo encontrar, inclusive, quase a mesma fala
na questão, a fala que está no texto. Questão de número 23 fala assim, também de 2024. As mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa e pelo aquecimento global estão cada vez mais perceptíveis e prejudiciais a toda a vida na Terra. A palavra de sentido contrário, gente, essa questão é dada, né? Uma palavra de sentido contrário é um antônimo. Então, vamos aqui. Qual é o antônimo de contrárias de acordo com as alternativas que nós temos? Eu tenho descartadas. São antônimas? Não. Esclarecedoras? Também não. Excessivas? Não. Inatingíveis? Não. Vantajosas? Sim. Se uma coisa é prejudicial, ela não é vantajosa. Pronto, ou seja, uma é antônimo da outra. Se é vantajosa, sentido positivo. Se é prejudicial, sentido negativo. Questão muito simples. Olha a outra questão. Esse tipo de questão é uma questão muito frequente nas provas da Sesgran Rio. Veja só. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está corretamente empregada em. Aqui eu tenho uma questão de concordância. Concordância. Vamos ver. Deixe-me fazer uma coisa. Eu vou destacar aqui uma coisa. A elevação do nível dos mares e a redução das calotas polares são causadas. Veja o seguinte. Veja que aqui em são causadas é uma locução verbal cujo verbo principal é um verbo no particípio. E ele deve, no caso, não só se o verbo estiver no particípio, tá bom? Mas quando eu tenho um sujeito composto, veja aqui, ó, tenho aqui um sujeito composto, porque eu tenho um núcleo, outro núcleo. Quando eu tenho um sujeito composto anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, o meu verbo tem que concordar com todos os sujeitos, tá? Perfeito. Então, preste atenção aqui. Quem são causadas? A elevação e a redução. Observe que os meus dois núcleos são palavras femininas. Logo, o meu verbo também fica no feminino, tá? O verbo no particípio, ele tem natureza adjetiva. Então, ele vai concordar em gênero também. Então, vamos seguir aqui. Então, essa tá certa. Vamos só analisar as outras. As enchentes, eu vou destacar aqui o núcleo do sujeito. As enchentes e os desmoronamentos. Veja a diferença que eu tenho aqui. Veja que eu tenho um núcleo do sujeito, um é feminino, o outro é masculino. Como é que vai ficar meu verbo? O meu verbo, ele vai ficar no masculino. Por quê? Porque a forma neutra que nós temos hoje em língua portuguesa, descrita na gramática, é o masculino, tá bom? Então, se eu tenho uma palavra feminina e outra masculina, como é que vai ficar a palavra com a qual ela vai concordar? No caso, em gênero, vai ficar no masculino. Então, aqui deveria ser provocados. Olha o outro. O suor excessivo produzido pelo corpo, vamos destacar. Primeiro sujeito. Na verdade, eu falo sujeito, gente, primeiro sujeito, mas eu tenho um sujeito composto. Tudo é sujeito, mas eu tenho dois núcleos, tá? E eu tô destacando assim só para ficar mais fácil. E a redução das funções vitais. Pronto. Todo esse trecho aqui é sujeito, só que eu só tenho dois núcleos, ou seja, eu tenho um sujeito composto. Então, eu tenho o suor excessivo, o núcleo, e a redução. Veja aqui que eu tenho uma palavra feminina, outra masculina. Como que meu verbo vai ficar? Vai ficar no masculino. Então, tem sido vivenciados. Tá errado. Letra D. Vamos aqui para o marca-texto. Os furacões e as inundações são cada vez mais perigosas, ó. Quem são mais perigosas? Os furacões e as inundações. Tá vendo que eu tenho aqui uma palavra masculina e outra feminina? Como é que o meu verbo fica? No masculino. São perigosos. Ursos polares, focas e pinguins estão ameaçadas. Quem estão ameaçadas? Eu tenho os ursos polares, as focas, ó. Os ursos, as focas e os pinguins. Tá vendo que eu tenho duas palavras no masculino? Como é que fica meu verbo no masculino?
Portanto, minha única alternativa correta é a alternativa de letra A. Esse tipo de questão despenca na banca Sesgran Rio. Despenca. Ela ama trabalhar com concordância. Por isso que, para fecharmos... Deixa eu colocar aqui o gabarito para você ver. Para fecharmos com chave de ouro a nossa Semana da Língua Portuguesa, eu trouxe outra questão de concordância. Vamos lá? A palavra destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em: a maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir. Veja que eu tenho aqui uma locução verbal, mas eu tenho um sujeito partitivo. O que é um sujeito partitivo? Eu tenho uma ideia de parte. Então, quando eu digo a maioria das regras, digamos aqui, ó, que aqui eu tenho a regra X, a regra Y, a regra tal, a regra tal, a regra tal, a regra tal. Tenho várias regras, mas aí eu falo assim, a maioria das regras, ou seja, essa é a maioria. Você tá vendo que eu tenho aqui uma ideia de parte? Muito bem. Como que é a concordância quando eu estou diante de uma construção como essa? O meu verbo, ele pode concordar só com maioria, ficando, portanto, no singular, ou ele pode concordar com o especificador, podendo ficar no plural. Essa aqui está correta. Olha a letra B, fala assim: a multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não hajam acidentes. Não, para que não haja... Opa, foi mal. Veja só, eu quero colocar aqui uma explicação sobre o verbo haver. O verbo haver, ele pode ter sentido de existir ou de ocorrer. E, nesse caso, ele deve ficar no singular. O verbo haver fica no singular. E ainda sobre o verbo haver, ele pode ter sentido de tempo transcorrido. O verbo fazer também, tá? Ele pode ter essa ideia. E se ele tem essa ideia, o que que acontece? O verbo haver fica no singular, tá? Vamos arrumar aqui esse esquema? Vamos lá, vou apagar aqui. Não vou nem editar o vídeo, vou deixar aqui. Vamos aqui que vai ficar bem melhor. Ó, eu tenho alguns verbos impessoais. Pronto, vamos fazer direitinho. Me acompanha aí. Eu tenho como um verbo impessoal, por exemplo, o verbo haver, com sentido de existir ou com sentido de ocorrer. E aí você vai me perguntar, professora, o que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não tem pessoa. Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular e ele não possui sujeito. Não possui sujeito, certo? Então, eu tenho o verbo existir com a ideia de ocorrer. Eu tenho o verbo haver novamente. E também aqui o verbo fazer. Só que nesse caso, com a ideia de tempo transcorrido. Veja só, vou trazer um exemplo para os dois casos. Quando eu digo assim, havia muitas pessoas aqui. Veja só, o verbo haver, ele tem sentido de existir? Sim, quer ver? Substitua. Existiam muitas pessoas aqui. Então, o que que acontece? Este verbo não vai para o plural, ele deve ficar no singular. E com a ideia de tempo transcorrido, mesma coisa. Só que agora eu vou usar o verbo fazer, porque ele é mais usual. Por exemplo, faz 10 anos que não o vejo. Veja só, você consegue observar que
esta ideia de 10 anos é um tempo que passou? É um tempo que correu, que transcorreu, que decorreu? Você consegue ver isso? Pronto. Se você estiver diante de uma construção como essa, o verbo fazer e o verbo haver devem ficar no singular, tá bom? Então ficaria, faz 10 anos que não o vejo e não fazem 10 anos, ou então há 10 anos não o vejo, tá bom? E aí, gente, só para finalizarmos essa parte mais teórica, o verbo existir e ocorrer, eles não são impessoais. Logo, eles devem ir para o plural, tá? Se o sujeito assim pedir. E só para eu finalizar aqui, eu tenho ainda os verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu bastante. O verbo chover é um verbo impessoal porque ninguém pratica a ação dele e não possui sujeito. Então, minha gente, diante disso, ó o gabarito aqui, né? Já vou marcar, sem mistérios. Veja aqui, para que não hajam acidentes. Veja que você consegue substituir o verbo haver por ocorrer, para que não ocorram acidentes. Olha aqui, fui eu que levou. Não, fui eu que levei. Se eu tenho o que, eu tenho que concordar com o pronome. Mais de uma empresa de tecnologia tem. Gente, o verbo ter, vou colocar aqui, ó. O verbo ter e o verbo vir, quando com acento, indica que ele está no plural. Agora, quando estes verbos, eles estão sem acento, indicam que eles estão no singular. Então, veja só, não é mais de uma empresa tem com acento, é mais de uma empresa tem sem acento. Por quê? Porque a concordância se dá com o numeral. Então, se eu tenho uma construção, mais de uma, mais de duas, perto de uma, enfim, essas coisas. Quando eu tenho essa construção, a minha concordância se dá com o numeral, tá bom? Na alternativa de letra E, o que nós temos? O gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, foram encarregados. Tá errado, pessoal, porque olha só. Quem é que foram encarregados? O gerente, o diretor de pessoal e eu. O que eu tenho aqui? Um sujeito composto, cujos núcleos são gerente, diretor e eu. Como que se dá essa concordância? Essa concordância, como entre os núcleos aqui eu tenho esse pronome, vai concordar com esse pronome. Então, vai ficar assim, ó. Fomos, só que para o plural, tá? E não no singular. Então, o certo seria o gerente, o diretor de pessoal e eu fomos encarregados de fazer a seleção dos novos funcionários. Logo, esta alternativa está incorreta. A letra A. E olha que coisa boa, gente! A semana inteira de muito conhecimento, de muita aula, de muita questão, de muita teoria e de muita prática também, para que você chegue até a sua prova bem preparado para você acertar todas as questões de língua portuguesa. Se você gostou desse vídeo, vou pedir gentilmente para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no meu canal, para que você envie esse vídeo para os seus amigos. Assim a gente fortalece o ensino da nossa língua portuguesa. Que Deus abençoe vocês, tenham um excelente final de semana, um beijo e já já a gente se encontra novamente.